Dia 1. Ei, moleque, acorda. Que horas são? Hora de ir. Já fazia um tempo que a gente não saía para fazer trilha. E novembro era, sabe, um pouco mais tarde do que a gente gostaria. Que frio. Já tínhamos feito várias trilhas no inverno. Então, não era algo que a gente não conhecia, mas era algo que complicava demais as coisas. Tem certeza que quer fazer algo hoje? Pensei nessa pergunta, e era isso mesmo. Talvez parte de mim, como irmão mais velho, pensasse que eu deveria decidir tudo. Claro, e você? Também quero. Já estamos aqui, né? Eu tomei a decisão de que, naquele dia, íamos continuar a trilha. Verificamos todo o nosso equipamento. Precisávamos garantir que tínhamos todos os acessórios necessários, que as cordas estavam prontas para uso. Nosso caminho iria subir em direção ao cume e depois descer para Baptist Draw. Naquele momento, sabe, teve aquela sensação de euforia ao percebermos que tínhamos decidido seguir com isso. Enquanto eles correm em direção à entrada do desfiladeiro, é Jeremy, o irmão mais novo, quem está em desvantagem. Quando criança, ele sofreu de uma condição debilitante no quadril, que levou a uma substituição total do quadril quando tinha apenas 21 anos. Durante todos os anos da minha infância e juventude, era algo que determinava o que eu podia ou não podia fazer. Está com dor? No frio nunca é a mesma coisa. Jeremy sofreu muito e sempre fiquei um pouco impressionado que, mesmo com seu quadril artificial, ele se esforçava, ele achava uma trilha ou descobria um novo pico que ainda não tinha escalado. Os irmãos planejam seguir uma rota circular. A descida para Upper Chute Canyon os levará a mais de 150 metros abaixo da superfície. Para sair, devem procurar o desfiladeiro lateral na Chute Junction. Estávamos descendo os barrancos, pulando de pedra em pedra, simplesmente seguindo com o nosso caminho. As notas da trilha dizem que a rota deve levar cerca de 8 horas. Os irmãos sabem que precisam completá-la bem antes de anoitecer. O terreno perigoso e as chances de enchentes repentinas tornam um desfiladeiro estreito um lugar impróprio para passar a noite. Vamos esperar? O quê? Vamos esperar o quê? Não sei. A água parece bem fria. Tem uma técnica em que colocamos as costas contra um lado da parede de rochas e os pés contra o outro, e assim vamos passando sobre a água que corre lá embaixo. Conforme o desfiladeiro ficava mais e mais técnico, começamos a levar cada vez mais tempo para passar pelas partes que precisávamos. Eu não estava muito preocupado com o ritmo que estávamos seguindo, até chegarmos ao rapel. É isso? É isso. A queda é íngreme demais para uma descida comum. Eles precisarão usar cordas. Pude sentir o vento gelado soprando do fundo do desfiladeiro. Naquele momento foi quando comecei a ficar nervoso. O Justin nunca tinha praticado rapel antes. Nunca tinha sequer colocado um arnês. Qual é a profundidade disso? Uns 2.000 metros, pelo menos. Você é o irmão que eu menos gosto. Eu sei. Foi uma boa descida. Não dava para sobreviver de uma queda dali. Viu? Não tem nada para se preocupar. Não estou preocupado. Talvez um pouco aterrorizado, mas não preocupado. Vai dar tudo certo. Naquela hora, Jeremy estava mais quieto. Eu não sei se ele estava pensando nas mesmas coisas que eu, uns pensamentos sobre tudo o que estava acontecendo e por que a gente estava demorando tanto. Mas sei que as coisas acabaram ficando muito sérias pra gente.
Foi um alívio imenso que senti quando meus pés tocaram no chão. Eu pensei, bem, não foi tão ruim assim. O que torna o canionismo técnico assustador é que depois de descer um rapel, a menos que a gente deixe a corda de escalada lá, não tem como voltar. A gente não tem escolha a não ser continuar. O desfiladeiro provou ser muito mais difícil do que os irmãos esperavam. E agora estão horas atrasados no cronograma. A tensão estava aumentando. A pressão era grande. Precisávamos mesmo seguir em frente. Bem, não andamos mais que uns 90 metros e encontramos uma enorme pedra bloqueando o caminho. Isso não tá nas notas da trilha. Se transformou numa barreira que a gente precisava escalar e ultrapassar. Cheio d'água aqui. A última coisa que queríamos era cair em uma dessas poças e nos molhar. Olha, acho que tá bom. Eu dou conta. Me deixa subir aí. Eu estava confiante de que poderíamos descer sem nenhum problema. Jeremy, espera! Ah! Jeremy! 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 Lembro quando ouvi o barulho da água. Era a última coisa que eu queria ouvir naquele momento. Jeremy! 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 Você tá bem? Você tá bem? Não acredito que fiz isso. Aguenta aí, estou chegando. A hipotermia e o congelamento eram uma preocupação importante. Era final de novembro e estávamos em Utah. Não sei exatamente qual era a temperatura durante o dia, mas estava bem abaixo de zero. Tô congelando. Não tem como escalar para sair daqui. É só a gente andar rápido e voltar pro acampamento. O crepúsculo é em apenas 3 horas e a temperatura está caindo rapidamente. Justin e Jeremy terão que se mover ainda mais rápido se quiserem ter chance de sair do desfiladeiro antes de escurecer. Uma fogueira quente, até que é bem agora. Acho que ficamos com ainda mais pressa depois do que aconteceu. Eu sabia que era culpa minha. Cuidado. Vamos, você tá bem? E agora o tempo, que foi piorando o dia todo, muda drasticamente para pior. Acho que não demorou nem uns 10, 15 minutos para formar uma camada de quase 2 centímetros de neve. Estava muito frio. Nos deparamos com mais uma enorme pedra bem no meio do caminho. Lembro de olhar para baixo por cima dela, ver aquela poça e pensar: ah, que ótimo, água de novo. Acho que esse desfiladeiro não vai com a nossa cara. Pois é. Ele não gosta da gente. Foi uma descida muito complicada, mesmo não sendo muito longe. Tinha muito poucos apoios e pouquíssimos lugares para ficar durante a descida. E era difícil de pisar. Estava tudo escorregadio por causa da neve. Que bom que você tá aqui. Eu me lembro de segurar a mão dele porque era a coisa mais firme que eu tinha para me agarrar. Tudo bem. Eu me lembro. Senti um deslocamento no movimento dele e achei que ele ia pular para o chão, porque não estava tão longe assim. Então eu soltei. E tudo que sei foi que eu caí lá embaixo. Justin! Eu sabia, sem sombra de dúvida. Eu tinha acabado de quebrar a minha perna. E tudo que pude fazer foi gritar. Foi a pior dor que senti em toda a minha vida. Pare de gritar! Já estou indo! Eu nunca tinha ouvido alguém gritar de dor assim. Aquilo me deu uma sensação de total impotência. Ouvi-lo gritar assim de dor e não poder fazer nada por ele.
Fica calmo, tá? Vou dar a volta! Levanta pra eu ajudar! Vamos sair da água! Vem! Dava para sentir o quanto ele estava machucado. Ficou bastante óbvio que tinha algo muito errado em tudo isso. Isso tá muito feio. A tíbia do Justin está quebrada em 6 lugares. A hemorragia interna já está restringindo o fluxo de sangue para outras partes do corpo dele. Eles não sabem, mas esse ferimento pode matá-lo. Tudo bem. Que horas são? Lembre de pensar, meu irmão tem uma prótese de quadril. Ele não conseguiria me carregar. Eu não podia andar. Não podia me rastejar para fora dali. Eu estava preso. A gente dá um jeito, né? Você acha? Tá, mas Se fosse para sair dali, ia depender apenas do Jeremy. Foi realmente difícil ser aquele que precisava tomar a iniciativa, porque era sempre ele a pessoa a quem eu recorria quando eu não sabia mais o que fazer. melhor eu voltar para o carro. Quando olhei nos olhos de Jeremy, eu pude ver o quanto que ele estava assustado. Isso tá muito feio. Acho que você ainda tem uma hora de luz do dia. Eu tinha que deixá-lo para trás, o que foi bem difícil de fazer. Pelo fato de que, primeiro, eu amo muito meu irmão, de verdade. E depois eu ia estar sozinho. Olha, você vai ter que me mover. Encostado na parede, longe do vento. Tá pronto? Vai logo, vai. Acho que nós dois sabíamos o quanto a situação em que estávamos era séria. Justin está em sério perigo. Entre sua perna machucada e as temperaturas congelantes, suas chances de sobrevivência diminuem a cada hora que passa. Jeremy precisa seguir em frente. São mais 6 quilômetros até a saída do desfiladeiro lateral. E o dia está acabando rapidamente. É o desfiladeiro lateral, né? Vou atravessar por aqui. Aí eu corro pro carro e peço ajuda. Vai com calma, um passo de cada vez. Vou ficar bem. Que bom. Você estava bem assustado. Quando começamos a dividir as coisas e a vasculhar a mochila, encontramos minha câmera. Uma das últimas coisas que fizemos foi tirar uma foto um do outro, porque me lembro de dizer, melhor tirar uma foto de cada um caso a gente nunca mais se veja. Eu pensei que talvez eu nunca mais fosse vê-lo novamente. E essas coisas, sabe, essas coisas passam pela cabeça. Lembra do que eu estava falando de você? Que você é o irmão que eu menos gosto. Sabe, também nunca gostei muito de você. Certo. Ei, Jeremy! Que? Como acha que está indo até agora? Cuidado. Está bem. Pude vê-lo por um tempo, antes que ele desaparecesse de vista. E eu lembro de ter dito para ele pensar em coisas boas. E também que ele ia conseguir. De acordo com as anotações da trilha, Jeremy deveria sair do desfiladeiro em 4 horas, mas até agora a rota se mostrou mais difícil e mais lenta do que esperado. Acho que nós dois acreditamos piamente que eu sairia logo e que conseguiria ligar para alguém. E que também íamos tirá-lo de dentro daquele desfiladeiro.
Eu não fazia ideia do que realmente iria acontecer. Mas Jeremy não consegue encontrar a trilha que o levará de volta ao carro para sair do desfiladeiro. E ele está ficando sem luz do dia. Quando tudo passou de claro para escuro, era muito difícil saber o quanto que eu já tinha avançado. E ainda não quero ir num passeio guiado. Tudo pronto. Era uma experiência que eu queria ter com meu pai. Só a gente. Vamos, pai. Tô vendo se tá tudo certo. Onde eu enfiei o isqueiro? Tá aqui. Repelentes. O bom e velho repelente de ursos. Praticamente em qualquer lugar do Alasca você pode encontrar diversos tipos de animais, incluindo ursos. Então você precisa estar bem preparado. O Parque Nacional Gates of the Arctic é impressionante, mas também muito perigoso. Lá se abrigam centenas de ursos negros e pardos, sem contar as alcateias que costumam vagar pela região. São cerca de 34 mil quilômetros quadrados de uma natureza quase intocada. Eles estão sem qualquer meio de se comunicar com outras pessoas. Não trouxeram rádio, nem celular. Segundo o roteiro de Blake, eles devem seguir de bote para o sul pelo rio Koyakuk até a cidade de Battles. Deve levar cerca de 6 dias. Vambora. A gente planejou o total de 140 quilômetros só para acampar e fazer trilhas curtas. Se divertir. É lindo, não é? Valeu, filho. Um presentão maravilhoso. A maior parte da nossa conversa era sobre a beleza da natureza, como a gente estava impressionado, o quanto era remoto e calmo. Blake e Neil escolheram chegar no início de junho e evitar o maior fluxo de turistas. Faltam 2 semanas para o início da temporada de rafting, então ainda podem ter o rio Koyakuk só para eles. Bem legal. Que bom que eu vim. A gente comentou durante a viagem como foi bom ter sido os únicos e os primeiros a descer o rio naquele ano. Mas a gente acabou descobrindo o motivo disso. Poucas horas após começarem o percurso, eles notam que o rio está mudando. Blake. Gelo. É, Achei que já estaria tudo derretido. também achei. Durante 6 meses no ano, os rios ficam tomados de gelo. Tudo derrete com a chegada do verão. Mas nessa época do ano, alguns trechos ainda estão congelados. Quanto mais a gente avançava, mais a gente encontrava gelo. Não parece que vai melhorar. Você acha que a gente devia parar? A correnteza vai ficando mais forte e Blake tem mais dificuldade para controlar o bote. Ficava tentando olhar a cada curva para descobrir qual caminho a gente devia tomar. Foi quando eu descobri que, na verdade, a gente não tinha como escolher. Agora, eles estão à mercê da correnteza. Vamos ter que atracar o bote. Tô tentando, mas não consigo desacelerar. Tá muito rápido. Desacelera, Blake. Segura, pai. Meu Deus! Foi um momento de puro pânico e aconteceu muito rápido. Mal deu tempo para pensar. Só o que me lembro depois é de ser puxado para baixo do gelo. Foi bem pouco tempo para perceber o que tinha acontecido. Socorro! Só percebi que era um problemão. Pouco depois, a gente ficou boiando numa espécie de câmara de ar debaixo do gelo.
A fresta entre o gelo e a água salvou suas vidas, mas o gelo pode se estender por quilômetros. Me lembro de olhar para o meu pai e gritar. O Blake gritou. Pai, desculpa. Claro que não era culpa dele. Pai, Blake consegue segurar a mão de Neil, segura! mas a correnteza está muito forte. Pai! Seu pai é arrastado pelas correntes debaixo do gelo. Pai! Pai e filho são arremessados para fora da plataforma de gelo, mas o sofrimento ainda não acabou. A gente estava sendo levado para outra plataforma de gelo. Quando eu vi, estendi a mão e me segurei. Tentei evitar ser levado para baixo. Mas, obviamente, o rio era tão forte que não teve jeito. E o teto dessa plataforma é ainda mais baixo que o da anterior. Na segunda plataforma não tinha como respirar. Achei que eu já tinha dado meu último suspiro. Meu pai e eu ficamos com muitos arranhões na parte de cima da cabeça, porque a gente tentava a todo custo encontrar um espaço para respirar. Para mim, não tinha uma forma pior de morrer do que se afogando. E eu só conseguia pensar que era daquele jeito que eu ia morrer. Depois de ficar submerso por uma eternidade, só lembro de boiar e respirar bem fundo. Nessa hora eu já não sabia onde meu pai estava. Só tinha visto ele ser arrastado. Pai! Meu Deus, e agora? Pai! Pai! Eu não sei se eu ia conseguir chegar para minha mãe e para minha família e dizer que meu pai tinha morrido, caso eu sobrevivesse. E logo em seguida vi a cabeça dele fora d'água. Pai! A correnteza está levando Neil para longe. Pai! Eu não notei nenhum esforço da parte dele para sair do rio. Me pareceu que ele estava ferido e não conseguia. Pai! Neil está desorientado, mas de alguma forma consegue se segurar em uma pedra e sair da correnteza. Pai, se segura! Blake se dá conta de que seu pai precisa chegar à margem antes que fique paralisado pelo choque térmico. Pai, você tem que nadar! Vem! Essa hora o Blake estava gritando, mas não dava para ouvir nada com o tamanho barulho do rio. Vem pra cá! Blake, não tô ouvindo! Então eu dei um jeito de recuperar o fôlego para mandar ele calar a boca. Você pode me dar um tempo pra respirar? O Blake dizia que eu devia nadar até ele, mas era a última coisa que eu queria fazer. Pai! Vem pra cá! Voltar para o rio é muito perigoso. Mas para Blake é a única chance que seu pai tem. Vem, pai! Você consegue! Você consegue! Vem! Segura! Pronto! Calma! Você tá muito gelado. Vem aqui! Ai, meu Deus! Me desculpa, pai. Tá tudo bem. Foi só azar. Só azar. Como médico, Blake sabe que seu pai está nos primeiros estágios de hipotermia. Vai ficar tudo bem. Assim que eu tirei ele da água, ele tremia sem parar, como se ele estivesse tendo uma convulsão. Precisamos te aquecer. Blake está desesperado. Eles perderam todas as roupas que traziam. De repente ele se lembra
que guardou o isqueiro no colete salva-vidas. Não foi levado pelo rio, mas está encharcado. Quando eu peguei o isqueiro e apertei, ele acendeu. Então talvez a gente pudesse fazer uma fogueira. A gente tinha que acender uma fogueira e tirar aquelas roupas molhadas dele. Vamos se secar. Vai ficar tudo bem, pai. As roupas molhadas estão fazendo a temperatura de Neil cair ainda mais rápido. Vem. Enquanto a fogueira se firmava, eu abracei ele e tentei passar o pouco do calor que eu ainda tinha. Até que a gente parou os tremores dele. Pronto. Pronto. O Blake tinha guardado no colete salva-vidas uma foto da esposa e do filho. E ficou com muito medo de nunca mais vê-los. E a gente ficou lá chorando. Calma, vai ficar tudo bem. Vamos voltar. Blake reconhece que a situação é desoladora. Estão presos em uma selva remota e ninguém espera que voltem por pelo menos uma semana. O bote se foi, levando junto toda a comida e os mantimentos. Para piorar, essa região é tomada por centenas de lobos e ursos. Acho que nessa hora, a gente percebeu que o caldo podia engrossar. O sol tá indo embora e tá ficando frio. A gente devia procurar um lugar melhor? É. Você aguenta? Vou ter que aguentar. Que isso? Vou fazer um sinal. Não vai ter gente pra ver. Vamos, pai. Blake e Neil partiram em busca de abrigo. Blake perdeu suas botas no acidente, mas seu ritmo ainda é capaz de deixar seu pai para trás. Acho que eu queria andar mais rápido do que o meu pai podia naquela hora. O rio congelante tirou todas as forças de Neil. Com 65 anos, ele ainda convive com os efeitos de um acidente de 1 ano atrás, quando quebrou seu tornozelo. Blake, não dá pra gente parar um pouco aqui? Parece que você nem tá tentando achar um abrigo. Desculpa. Exagerei. Não tem como a gente sair daqui andando. A gente precisa achar um abrigo e ficar lá. Tá certo? Tá. Certo. Ajuda aqui. A gente estava no meio de uma selva, a uns 100 quilômetros da pessoa mais próxima. Ninguém devia aparecer na região por pelo menos 2 semanas após a nossa viagem. A gente estava sozinho e íamos ter que aguentar firme lá até a gente encontrar uma saída ou alguém nos resgatar. É a época mais chuvosa do ano, então eles começam a preparar um abrigo. É vital continuarem aquecidos e secos, mas esse é só o começo dos problemas.
Blake! Vem ver isso! Que? Pegadas. O que acha? Osso negro? Não. Pra mim é urso pardo. Tem muitos deles por aqui. Talvez só passaram. Vamos fazer a fogueira. Eles trouxeram um rifle, mas está no fundo do rio. Agora, a única defesa deles contra os ursos pardos é o fogo. Neil e Blake precisam suportar as dores de seus muitos ferimentos. E o frio se torna mais um inimigo. E a lenha? Tem bastante. Fica mais perto da fogueira. Eu já tô bem. Tá. A gente ficava revezando para deitar mais próximo de onde a fogueira estava. Tenta dormir. Tá. E aí quem estava deitado atrás abraçava quem estava na frente. Dormir não vai ser fácil. No verão, o sol quase não desaparece no horizonte. Mas nas poucas horas de escuridão, a temperatura ainda pode ficar quase congelante. Eu ficava me tremendo até cair no sono, porque provavelmente minhas roupas ainda estavam úmidas.